Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos começando mais um programa Adoração aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. E é um privilégio para mim poder estar aqui com você para nós abrirmos e estudarmos a Palavra de Deus. Eu vou chamar uma breve vinheta agora e em poucos segundos eu volto, então não saia daí, fique aí para a gente poder continuar aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Já estamos de volta aqui no programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E no dia de hoje nós falaremos um pouco sobre as aparências. Porque sabe, o título da mensagem de hoje é Nem Tudo é o que Parece. E essa é uma afirmação que talvez você já tenha ouvido, você talvez já conheça e talvez você até já entenda um pouco sobre ela. Mas nós vamos estudar uma passagem bíblica e nós vamos ver que nem tudo é o que parece do que está escrito. Claro que aconteceu literalmente como está escrito, mas havia um contexto por trás. Nós vamos entender um pouquinho melhor quando nós abrirmos a Bíblia e começarmos a discorrer acerca desse assunto. Porém, antes disso, eu quero falar para você de algo especial que nós temos aqui na Rede Novo Tempo. Nós, como uma emissora de televisão, de rádio também e também de internet, nós temos o compromisso de espalhar, de pregar a Palavra de Deus. Se você já conhece a Rede Novo Tempo, se você já conhece os nossos programas, você sabe que nós sempre oferecemos cursos bíblicos de forma gratuita. Se é a sua primeira vez aqui, talvez você ainda não saiba disso, mas agora já está sabendo. Nós temos inúmeros cursos bíblicos que você pode fazer, você pode estudar, e você não paga absolutamente nada por nenhum desses cursos. E há diferentes formas de você estudar. Uma delas eu quero apresentar para você no dia de hoje, e é com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você pode conversar pelo WhatsApp com uma instrutora bíblica virtual e aprender da Palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, nós temos ali mais de 20 cursos bíblicos diferentes, com diferentes temáticas, e você pode fazer totalmente grátis pelo seu WhatsApp, sem sair de casa, em tempo real, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, qualquer dia da semana. E como já falei, é grátis e pelo WhatsApp. Então tudo o que você precisa fazer é salvar o número da Esperança nos seus contatos. O número você está vendo aqui embaixo, mas igual eu vou falar, 12 98200 0062. 12 98200 0062. Você salva esse número na sua agenda de contatos com o nome Esperança. Depois você vai no seu WhatsApp, você busca lá para você iniciar uma conversa com a Esperança e você pode simplesmente enviar Olá Esperança. Não precisa dizer mais nada, porque como ela é uma instrutora virtual, né, você não precisa enviar outras coisas. Envie apenas Olá Esperança. E ela já vai devolver para você ali algumas opções, inclusive a opção de estudar a Bíblia. E então você vai poder fazer, como eu já falei, mais de 20 cursos bíblicos totalmente gratuitos, cursos bíblicos que foram elaborados aqui pela equipe da Rede Novo Tempo, com todo o carinho, com todo o cuidado também. Assim que agora que você já tem esse recado, que você já pode ter um aprofundamento da Palavra de Deus em diferentes assuntos, eu quero voltar para o tema, eu quero voltar para a mensagem. Nós vamos orar primeiro e em seguida começaremos a abrir a Bíblia e então a discorrer sobre essa temática de que nem tudo é o que parece. Então nesse momento feche os seus olhos, vamos juntos orar pedindo a direção de Deus. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós vamos abrir a Tua Palavra, nós vamos estudar acerca de uma parte dela e nós queremos, Deus, te pedir então que o Senhor dirija, que o Senhor nos ensine, que o Senhor fale conosco e que possamos, Deus, ao final desta mensagem, estar mais cheios de Ti e melhores do que antes dela. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero começar a reflexão com uma breve história. Uma pequena ilustração.
Conta-se que em um determinado momento havia ali um pedreiro construindo, participando de uma construção grande. E ele estava levantando algumas paredes ali. Ele tinha recém-chegado naquela construção, ele não tinha se informado muita coisa sobre o que estava acontecendo, sobre o que ele estava construindo. E então, de longe, vem um homem, o homem observa, vê aquela construção, vê que, apesar de que ainda não estava completa, estava ali nos alicerces ainda, mas ele já percebia que ia ser algo grande, e algumas paredes já estavam sendo levantadas, inclusive. E ele percebia que ia ser algo grande e ele ficou curioso. O que é isso? Que construção é essa? O que estão construindo aqui? Então ele chega lá na construção, ele se aproxima de um dos pedreiros, de um dos trabalhadores ali daquela obra, e diz, escuta, eu estou achando bem bonito, bem legal, parece que vai ser algo grande. O que vocês estão fazendo aqui? Ao que ele simplesmente responde, olha, eu não sei. Me contrataram, me ofereceram um bom pagamento e está resolvido. É isso que eu sei. Não sei nada além disso. O que eu sei, se você quer uma resposta mais concreta, é que eu estou levantando paredes. Nada mais do que isso. Claro, o homem não se contentou, porque paredes ele sabia, ele já tinha visto. Ele já via o que estava acontecendo, eram paredes. Mas ele queria entender melhor, porque de fato, quando você olha, simplesmente são paredes. Mas como eu já falei para você, nem tudo é o que parece. Há mais significado, na maioria das vezes, há mais significado por trás daquelas coisas que nós vemos. Então ele chega para uma outra pessoa e pergunta para essa outra pessoa, outro trabalhador da obra que já estava há mais tempo, que conhecia a obra e disse, escuta, eu perguntei dele ali, mas ele não sabia me dizer muito bem, eu estou curioso, o que vocês estão fazendo aqui? Que construção é essa? Ao que essa outra pessoa respondeu, olha, nós estamos aqui construindo uma belíssima igreja. Uma igreja que vai atender a essa comunidade. Uma igreja que vai ajudar as pessoas que vivem nesta cidade. E então o homem, de forma muito empolgada, muito animada, ele diz, olha, eu estou participando da construção de um edifício muito importante para cá, para essa cidade, para essa comunidade. E agora o homem curioso resolve o seu problema e ele consegue ter uma visão além daquilo que ele estava vendo. Ele consegue perceber, então, dentro dessa ilustração, que as coisas não eram apenas como elas pareciam ser, mas elas tinham um significado. Envolvia mais coisas por detrás. E é exatamente isso que nós vamos perceber ao longo da leitura do texto bíblico que nós faremos. Nós vamos ler o texto bíblico em Mateus, capítulo de número 27. Nós leremos a partir do versículo 32. E à medida que nós vamos lendo aqui, nós vamos fazendo algumas pausas e comentando e entendendo melhor alguns contextos que aqui estão inseridos nesse trecho, nesse texto bíblico. Começando então com Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 32. E diz assim, ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e o texto continua, mas nós paramos aqui, por enquanto, no versículo 33. Ele está dizendo o seguinte, no Gólgota, o lugar da caveira. Esse era o significado da palavra. E apenas, de repente, para você entender um pouco mais o contexto, nós estamos no momento da crucifixão de Jesus. Jesus havia sido condenado, a sua condenação estava sendo executada nesse momento. Jesus, então, estava sendo conduzido para o Gólgota, para o lugar da caveira, para um lugar que era conhecido naquele momento, então, por ser um lugar de julgamento, por ser um lugar de crucifixão. Um lugar conhecido como o lugar da caveira, mas também como um lugar de morte. E era isso que a aparência dizia. E quando nós vemos o texto bíblico, Jesus está sendo conduzido para esse lugar. Jesus foi crucificado neste lugar. Só que a pergunta que eu quero fazer nesse momento é, será esse de fato um lugar de morte ou de vida? E talvez você faça a pergunta, ora, claro que é de morte. Jesus foi levado para lá para morrer. Até aí tudo bem.
Até aí, isso é verdade, ele foi levado para lá para morrer. Mas lembre-se, nem tudo é o que parece. Aquele lugar, conhecido como lugar de morte, que Jesus havia sido levado para a sua morte física, para a sua morte humana, ele se converte em um lugar de vida. Porque é naquele lugar que Jesus sim morre, mas ele dá início a uma nova vida para mim e para você. É ali onde o plano da redenção se concretiza. É ali onde o plano de Deus de salvar a humanidade do pecado se concretiza. E então esse lugar, ele deixa de ser um lugar de morte, ele passa a ser um lugar de vida para mim e para você. Ele passa a ser simbolicamente um lugar de salvação para mim e para você, porque foi naquele lugar que Jesus morreu para conceder a mim e a você vida eterna. Ele parecia estar sendo conduzido para um lugar de morte. Mas neste lugar de morte, ele me deu vida. Neste lugar de morte, ele te deu vida. E uma lição que nós podemos extrair, então, dessa parte, é que Deus ele pode sim transformar os lugares de morte em lugares de ressurreição. Lugares de morte em lugares de vida. O que parece ser um fim, pode absolutamente ser um recomeço. Não sei nada sobre a trajetória da sua vida. Não sei em que momento da sua vida você se encontra agora. O que eu sei é que pode ser que você esteja entendendo, vendo o fim. Pode ser que você esteja vendo um lugar sem saída, uma situação sem saída, um problema sem saída. Talvez você esteja vendo um lugar de morte. Mas nesse mesmo lugar de morte, não apenas nesse, mas esse mesmo lugar de morte, Deus pode transformar e converter em um lugar de vida. Deus pode converter uma situação de morte em uma situação de vida. Deus pode converter uma situação de sofrimento em uma situação de alegria. Tudo o que você precisa fazer para que essa transformação aconteça é se colocar nas mãos de Deus e permitir que Ele faça essa transformação. Não é exigido nada mais do que isso. Não é exigido nada mais do que a sua permissão. Claro, a sua entrega, porque quando eu permito, eu tenho que me entregar àquilo. Eu tenho que me entregar a Deus quando eu permito que Ele atue na minha vida. E pode então acontecer uma transformação. E aquilo que hoje você não enxerga, aquilo que hoje você não vê, que é a ação de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus, o plano de Deus para tirar você dessa situação. Você não pode ver isso hoje, talvez. Quando você se colocar nas mãos deles, quando você se coloca nas mãos dele, você começa a ver o plano dele. Você começa a ver o plano de Deus em ação para tirar você dessa situação. Continuando a leitura, agora no versículo de número 34. Deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Aqui, aparentemente, o homem tenta ajudar a Jesus. Deus também, né? Mas ele tenta ajudar a Jesus nesse momento. E oferece vinho, oferece um vinagre, na verdade, com fel. E nesse momento, então, parece alguém que está ajudando. Claro que ele está ajudando com burla, se burlando de Jesus. Jesus tinha sede. Jesus queria algo para aliviar a sua sede. E fica mais uma pergunta. Isso foi uma oferta de alívio ou de zombaria? É claro que essa foi uma oferta de zombaria. É claro que ele não queria ajudar, mas ele queria zombar da pessoa de Jesus naquele momento. E sabe, uma outra lição que nós podemos tirar aqui é que nem toda ajuda vem com boas intenções. Saiba disso. Nós precisamos aprender a discernir as motivações por trás das ações. E é difícil fazer isso. Nós não temos essa sabedoria muitas vezes. E mais uma vez eu repito, para que você alcance essa sabedoria, você precisa se colocar nas mãos de Deus. Você precisa pedir a Deus que Ele te dê essa sabedoria.
se Ele não dá essa sabedoria a você, se você não pede, você pode ser enganado, você pode ser enganada. Você pode estar recebendo ajuda de alguém que, na verdade, não quer ajudar você, mas quer zombar de você, quer burlar de você, quer prejudicar você. É claro que agora eu não estou dizendo que você não vai poder aceitar ajuda porque você está correndo esse risco. Não, o ponto não é esse. O ponto é que é importante você aprender a identificar, a conhecer as pessoas, a conhecer quem te ajuda. Mas sabe, um outro ponto é que você não pode ser essa pessoa que ajuda por burla, por zombaria, por benefício próprio. Porque às vezes, na nossa qualidade de ser humano, nós até queremos ajudar, mas para ganhar algo em troca. Para se burlar de alguém, para zombar de alguém. Não seja essa pessoa. Não seja esse tipo de pessoa. Ajude porque a pessoa precisa de ajuda. É bem verdade que, às vezes, quando nós ajudamos, nós nos beneficiamos. E não tem nada de errado com isso. Eu não estou falando contra isso. Porque, de repente, não, eu quero ajudar sinceramente, mas como eu vou ser beneficiado, não vou fazer. Não é assim que funciona. Pode ser uma consequência natural e está tudo bem. O ponto é você não fazer para ser beneficiado, para ser beneficiada. E mais ainda, claro, você não fazer para não prejudicar, com a intenção de prejudicar. Seguindo com a leitura do texto bíblico, agora a partir do versículo de número 35. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E aqui então, nesse momento, eles, continuando a burla, todo o contexto parece ser burla. Tudo que se vê de fora é burla. Isso não está errado, de fato era isso que eles estavam fazendo, eles estavam burlando. Mas lembra que quando nem tudo é o que parece, não significa dizer que é necessariamente o contrário, mas pode ter algo mais. Como eu contei na ilustração, eram paredes sendo erguidas, de fato, mas havia algo mais. E nesse momento agora, nesse momento de burla, eles começam a repartir as roupas de Jesus. E claro, com zombaria, com escárnio, tentando tirar ali todo tipo de honra que ainda pudesse existir na pessoa de Jesus. E nesse momento, eles estão zombando de alguém aparentemente derrotado. Alguém que já não tinha mais saída. Alguém que era conhecido na sociedade por ser uma pessoa que fazia milagres. Por ser uma pessoa que curava pessoas. Por ser uma pessoa que arrastava multidões com suas pregações. Era conhecido por ser uma pessoa bondosa. Era conhecido porque já se falava por ali ser um rei, ser um Deus. Era alguém conhecido. E naquele momento, esse alguém conhecido parecia ser alguém derrotado. E eles então se burlam deste derrotado. E então vem a pergunta. Esse repartir das vestes, essa zombaria, é um símbolo de derrota ou de profecia cumprida? Hoje nós sabemos, até porque o próprio texto, em algumas traduções, ele vai dizer para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta. Nós sabemos que isso era um cumprimento profético, mas aqueles que estavam naquele momento fazendo essa zombaria, eles não sabiam que estavam sendo usados por Deus para cumprir os planos de Deus. Percebe a contradição disso? Zombadores, escarnecedores, pessoas que não estavam conectadas a Deus, estavam sendo usadas por Deus para cumprir uma profecia que havia sido dita a respeito de Jesus. Essa profecia, inclusive, você pode encontrá-la lá em Salmo, o Salmo de número 22, versículo de número 18, de forma bem específica. Você pode ver lá essa profecia acerca do repartir das roupas de Jesus. E mais uma lição nós podemos tirar aqui. O que parece injustiça ou descaso pode ser, na verdade, a manifestação do propósito de Deus. Você está sendo injustiçado? Você está sendo injustiçada? Claro, eu não conheço o contexto, não conheço quem está fazendo isso. Mas muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, isso pode ser parte do processo
dos planos de Deus na sua vida. Como? Eu também não sei explicar. O assunto do sofrimento é muito delicado, é muito complexo. E nós não conseguimos enxergar tudo, nós não conseguimos enxergar todo o contexto. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E como nós já falamos, Deus pode sim converter uma situação de morte, de dor, de sofrimento, em uma condição de vida, de alegria, de gozo. Tudo isso pode ser transformado, tudo isso pode ser realizado por Deus. E como eu também já falei aqui, é necessário que eu e você nos coloquemos nas mãos dele, para que assim ele possa executar os planos dele na minha e na sua vida. Continuando a leitura, nós já lemos o versículo de número 35, agora eu quero ler os versículos 36 e 37. E, assentados ali, o guardavam. O guardavam, falando de Jesus, do versículo 35. Versículo 37 agora. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o rei dos judeus. Mais uma zombaria para a conta. Agora, dizendo, não eres o rei? Vamos colocar então lá na plaquinha dele. Foi acusado, foi julgado, foi condenado, porque ele é o rei dos judeus. E todo mundo que passava podia ver ali em cima da cruz dele esse título. Esse é um título de zombaria ou uma verdade suprema? Perceba que eles fizeram para burlar, eles fizeram para zombar. E eles não sabiam, eles não percebiam que eles estavam declarando uma grande verdade para o universo, uma grande verdade para o mundo, uma grande verdade para todos os que ali passavam. Só que, na verdade, apesar de ser uma verdade, ainda era uma verdade incompleta, porque ele dizia Jesus, o rei dos judeus, quando na verdade ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o rei deste mundo. E ele deve ser o rei da sua vida, ele deve ser o rei da minha vida. Perceba que, mesmo aqueles que tentam ir contra os planos de Deus, mesmo aqueles que tentam zombar dos planos de Deus, mesmo aqueles que tentam interromper o plano de Deus, mesmo aqueles que tentam frustrar os planos de Deus, sem perceber, estão declarando o plano de Deus. Estão seguindo o plano de Deus. Estão cumprindo o plano de Deus. Estão executando o plano de Deus. Mais uma lição para mim e para você. O que parece zombaria pode ser a verdade de Deus se revelando ao mundo. Era exatamente isso que parecia que eles estavam zombando de Jesus, mas eles na verdade estavam revelando a pessoa de Jesus como sendo Deus, como sendo o rei. E repito, não apenas dos judeus, mas o rei desse mundo. Um rei que deve assumir o trono no meu e no seu coração. Um rei que deve ter lugar nas nossas vidas. Um rei que espera que nós o coloquemos no lugar que a ele pertence. Faremos agora a última leitura da mensagem. A partir do versículo de número 38 até o versículo de número 40 nós leremos. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Agora, neste momento, nós temos o fim. Já está crucificado. Agora as pessoas dizem: desce daí, se salva. Ladrões ao seu redor e zombadores passando pela frente. Mais uma pergunta. É esse o fim? Ou é a porta para a salvação? Jesus na cruz é o fim da vida dele? É o fim do ministério dele? É o fim dos seguidores dele? É o fim da mensagem dele? Ou é a porta para a salvação minha e sua? Não é o fim da vida de Jesus porque Jesus ressuscitou.
Literalmente, Jesus ressuscitou. Você entende o poder disso? Não é o fim do ministério de Jesus, porque o ministério dele continua vivo até hoje. Não é o fim dos seguidores, não foi o fim dos seguidores de Jesus, porque os seguidores dele se multiplicaram. E hoje, aqui, aí onde você está, não importa o lugar, a cidade, o país, há seguidores de Jesus. Percebe que esse não foi para nada o fim? Pelo contrário, como eu já falei, inclusive, nessa mensagem, esse foi o começo da nossa vida eterna, o começo da nossa salvação. Jesus agora morre nessa cruz, garantindo a mim e a você a salvação eterna. Tudo o que eu e você precisamos fazer é nos colocarmos nas mãos dele. É aceitar esse sacrifício, essa aparente derrota, como uma grande vitória. Permita que essa situação, que esse episódio, que o sacrifício de Jesus seja uma vitória na sua vida. E como última lição, nem tudo é o que parece, nós já falamos isso inúmeras vezes ao longo da mensagem de hoje, e às vezes no pior momento, Deus ele está operando a salvação e transformação. Aquele foi o pior momento da vida de Jesus. Aquele foi o pior momento do mundo, da humanidade, porque nós tínhamos o nosso Deus morrendo, sendo crucificado. Mas também naquele momento ruim, transformação e salvação estava sendo operada. Pode ser que agora você esteja vivendo um momento ruim da sua vida. Pode ser que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Deus pode usar este momento para ser um momento de transformação para você. Para ser um momento de salvação para você. Para ser um momento em que Ele vai mudar a sua vida. Mas eu já disse e repito, você precisa permitir. Você precisa chegar a Deus e dizer: Senhor, as coisas parecem estar absolutamente perdidas na minha vida. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Eu não sei a quem pedir ajuda. Me ajuda. E quando você se coloca nas mãos dele, você pede para ele, você vai ver ele operando e agindo na sua vida. E esse é um ótimo momento para você tomar essa decisão. É um ótimo momento para você chegar e dizer: Senhor, corrige tudo. Me ajuda a ver aquilo que eu não posso ver. Me ajuda a entender que de fato nem tudo é o que parece e há coisa melhor, há um futuro melhor para mim. Permita que Ele abra o seu coração, que Ele abra a sua mente, que Ele transforme a sua vida. Nós vamos orar agora. E por isso eu disse, é uma ótima oportunidade para você esse momento. Ore comigo e peça a Deus que Ele transforme a sua vida. Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos neste momento, Deus, nos colocarmos em Tuas mãos. Queremos Te pedir que o Senhor transforme, Deus, as nossas vidas, transforme a vida daquela pessoa que está ao outro lado da tela nesse momento. De repente alguém com uma vida destruída, onde parece não haver solução e tudo parece perdido. Mostra, Deus, o Teu plano, mostra, Deus, a Tua saída. Mostra, Deus, aquilo que o Senhor tem planejado e transforma essa vida, Deus. Nós Te pedimos, no doce e maravilhoso nome de Cristo Jesus. Amém.